Posso falar que eu já chorei uma vez? Pode. Não, é sério. E eu lembro que. Gente, vamos lá. Começamos Começamos. mais uma edição do CPcast. Eu sou Luciano Nogueira. Eu sou a Gabriela Rosa. A Gabriela é coordenadora de Educação Infantil Fundamental 1, professora de Biologia. Cansada. Luciana é diretor pedagógico. E hoje falaremos sobre. Não sei, sobre autonomia? É isso aí, é A isso gente não aí. sabe se a gente vai falar sobre autonomia, gente. Foi um tema pedido, mas a gente não sabe se é Verdade. uma boa ideia, né, Gabi? Não sabe se é esse o caminho, né? Na verdade, a gente estava discutindo aqui antes se é realmente autonomia ou se tem outro nome. Será que é isso que a gente quer? Vamos Discutir. responder essa pergunta aí ao Vamos, longo. vamos. E de onde veio essa ideia, Gabi, de falar de autonomia? Veio do seu Instagram? Veio do meu Instagram. Deve ter umas 3 semanas, a gente estava decidindo. A gente sempre busca temas, e eu botei lá uma enquete, e aí primeiro foi a alfabetização, a gente já falou, o segundo foi autonomia, e aí a gente esperou um pouquinho, falou sobre temperamento no último. Só que a gente também linkou essa semana, porque essa semana eu não sei como que eu comecei isso no Instagram Rolou falando. um desabafo, né? Falando sobre a geração atual e a falta. Ah, lembrei, porque eu tava fazendo uma coisa de aula particular, foi esse o caminho. E aí eu tava falando da falta de couro das pessoas hoje em dia, da geração atual que entra no mercado de trabalho. E como falta vontade de fazer as coisas, de executar as coisas. Como nem o. A gente chama aqui de feijão com arroz. Nem o feijão com arroz é comprido. Uhum. E aí eu comecei a falar disso no Instagram e foi unânime, praticamente. E o que eu achei mais engraçado é que pessoas de áreas muito diferentes, né? A gente tá na educação aqui, mas pessoas de veterinária, loja de carro, pessoa que trabalha em órgão público, várias pessoas com áreas muito diferentes falando que elas encaram o mesmo desafio, que tá muito difícil contratar, treinar e ter alguém que esteja disposto a fazer o que é necessário fazer. Então, e aí eu falei que eu relacionaria isso com a educação das crianças, porque essa geração aí que tá aí foi educada, né? Ou não foi educada um dia. E aí a gente pode tentar fazer diferente com as crianças, e aí o assunto surgiu daí. Eu acho legal que muito se fala de quais serão as profissões do futuro, Soft skills. se vai ser informática, se o cara vai ter que saber programar, se ele vai ter que saber robótica. Mas se o cara não sabe trabalhar, não adianta nada ele saber informática ou robótica, né? Ele vai ser um profissional ruim do mesmo jeito. Eu tive uma mãe aqui, engraçado você falar isso, ano passado, que a gente chamou pra conversar, e dizendo que a filha dela tava muito impulsiva, tava dando respostas muito sem pensar, tava sendo agressiva com os colegas, com os professores, e a mãe falou pra gente, não, mas essa é uma habilidade ótima pro mercado de trabalho. Eu falei, oi? Como assim? Não é esse o caminho. Então eu acho que existe uma certa confusão nas pessoas, no que a gente vê nas crianças e no resultado que isso traz. A gente tá vendo aí o resultado, tá tenso. E aí a gente acabou misturando isso, né? A Gabi falou lá no Instagram dela com uma coisa que a gente já tinha falado aqui no CPCast, que é o capítulo 5 lá do 12 Regras Verdade. do Jordan Peterson, né? Onde ele fala como é que a gente deveria criar os nossos filhos, né? Um dos objetivos na criação dos filhos seria a preparar as crianças para que elas vivam em sociedade, para que elas interajam bem com a sociedade. E uma grande parte disso é quais são os comportamentos que são desejáveis para uma pessoa, né? O que é ser socialmente desejável, Gabi? Vamos lá. Nesse capítulo, Jordan Peterson fala sobre várias coisas, né? Ele não fala só sobre isso, mas ele fala muito do papel do pai na educação do filho. E aí ele diz que, na verdade, nós adultos deveríamos ser uma representação, óbvio que em menor escala, do mundo para as crianças. É aquela famosa tradução da famosa frase. Quando a porrada em casa é mais fácil do que a porrada do mundo, Uhum. né? Então, o ideal é que a gente consiga criar um microambiente para as crianças representando, óbvio que devido às proporções, um ambiente externo, o mundo. E ser socialmente desejável, eu tive muita resposta na caixinha sobre isso, né? E aí as pessoas falando, quero um filho de bom caráter, eu quero um filho educado, quero um filho alegre, quero um filho
Beleza, tudo isso a gente consegue trabalhar. A minha grande questão é como, né? Então você tem o seu lá, o que que você quer que seu filho seja, como o seu filho vai ser, mas como você faz isso? Então, hoje eu vejo também muitos pais querendo que os filhos sejam felizes, né? Quero que meu filho seja feliz, eu educo meu filho para ser feliz. Que bom, isso é bom, mas a gente também tem uma certa confusão no conceito de felicidade. Uhum. Então, um indivíduo socialmente desejável não é necessariamente que o seu filho só tenha bom caráter, só seja alegre, só seja feliz. Uma pessoa que saiba olhar a sociedade, olhar o mundo e agir em cima dele, e agir em cima disso. Então, era isso. O caminho era mais ou menos esse. Eu acho engraçado que sempre que você fala sobre criação de filhos e sempre que você fala sobre esse assunto em particular, você vê muita gente ficando reativa. Sim. Você vê muita gente pegando aquilo para a própria imagem e acaba reagindo mal às coisas que a gente orienta, né? Por exemplo, essa questão de ser socialmente desejável, de se tornar uma pessoa agradável, as pessoas levam pro ah, não, mas se ele for tentar agradar todo mundo, não vai prestar, porque isso não é uma coisa boa. Ah, se ele for fazer o que todo mundo quer dele, não vai ser legal. E quando a gente fala socialmente desejável, uma pessoa agradável, uma pessoa que é bom estar perto, a gente não está falando de alguém imaturo que está buscando aceitação e que vai tentar agradar todo mundo o tempo Não. todo. A gente está falando de alguém responsável, a gente está falando de alguém que cumpre com os próprios deveres, que arca com as consequências das suas ações. Então, o que é um bom colega de trabalho para você, né? Um bom colega de trabalho é aquela pessoa que está disponível, que chega no horário, que faz as suas tarefas, que não arruma confusão, que não arruma briga desnecessária no ambiente, né? Que colabora que aquele ambiente seja limpo, seja organizado. Então, daí a gente já tira uma série de pistas do Aham. que a gente precisa ensinar para as crianças. Então, ser socialmente desejável, ser uma pessoa agradável, não é ser uma pessoa imatura, insegura, que fica buscando aceitação em tudo que faz. É ser uma pessoa boa de se conviver. E a gente não quer criar crianças intratáveis, né? A gente não quer criar crianças desagradáveis. Ninguém quer que o seu filho chegue na festinha da escola e as outras mães olhem meio de lado assim e chegou o fulano, como muitas vezes acontece. Com certeza. Então, óbvio, a gente não pode nunca botar na conta da criança todas essas questões. Mas a gente, como pai, pode olhar para esses problemas e pensar: olha, será que tem algum ajuste aqui que eu posso fazer? Será que tem alguma coisa aqui que eu posso mudar? E um excelente caminho para a gente fazer isso é justamente observar que tipo de comportamento a gente está incentivando. O que tipo de comportamento a gente está premiando. Eu tô valorizando quando o meu filho cumpre com as obrigações dele ou eu estou simplesmente comprando sorrisos? Eu tô simplesmente comprando abraços. É aquela famosa frase que as pessoas falam, né? Criança de 3, 4 anos falou: "Ah, eu não gosto de você, mamãe, eu te odeio." E aí o mundo cai. E aí no dia Aham. seguinte tem uma casa do Hot Wheels, uma pista do Hot Wheels, uma casa da Barbie. Não, meu filho não odeia a mamãe te dá tudo do mundo pra que você ame. O caminho não é esse, né? A ideia não é essa, não é você. O Luciano resumiu bem, comprar sorrisos. O caminho vai estar bem errado. Se você traduz isso como felicidade pro teu filho, tenha certeza que o caminho é o fracasso. Eu costumo trazer tudo para as áreas que eu tenho desde sempre, né? Aham, É, que é finanças e esporte. aham. Tanto na parte da saúde quanto na parte financeira, você tem o mesmo conceito, né? Aquele esforço que você faz hoje vai se tornar um benefício lá na frente. Aham. Então, se você quer chegar no corpo que você sempre quis ter, você vai ter que fazer alguns sacrifícios agora. Uhum. Se você quer chegar no nível de riqueza, na segurança para aposentadoria que você acha ideal, você vai ter que abrir mão de alguma coisa agora. Se a gente quer criar crianças que sejam adultos bem-sucedidos, a gente não vai poder só fazer coisas divertidas e agradáveis agora. E aí, quando a gente fala dessa questão de futuro, né, como é que a gente prepara uma criança lá para frente,
surge justamente essa discussão, que é um termo muito falado na educação e que a gente podia refletir um pouquinho sobre ele, que é a tal da construção da autonomia. Educador adora falar em construção de autonomia. A gente estava aqui discutindo sobre isso, né? Se é autonomia mesmo, será que o caminho é esse? Antes da gente entrar só nessa discussão, Hum, isso isso para os pais, toda vez que você deixa de fazer ou de educar o seu filho nas oportunidades que surgem, você está prejudicando o longo prazo, né? Foi isso que o Luciano falou. Se você quer ter o corpo dos sonhos, você tem que abdicar agora. Para aqui, né? Fazer as escolhas agora para colher lá na frente. Então, todas as vezes que seu filho. Porque as crianças, elas dão oportunidades pra gente. Então, todas as vezes que seu filho dá a oportunidade de você educá-lo, quando você não faz isso, você tá perdendo lá na frente. O seu filho está perdendo lá na frente. Então, a birra que ele faz, se você não olha para ela, se você não arruma, você está perdendo uma oportunidade. O sono, se você não reorganiza, você está perdendo uma oportunidade. Então, não deixem as oportunidades passar. Era só isso antes de falar de autonomia. beleza. E aí, por que a gente entrou nessa discussão, né? A gente estava aqui se perguntando, antes de começar, se existia uma diferença efetiva entre autonomia e independência. Então, queria pedir para você que está assistindo, o que você acha? Coloca aí no comentário. Você acha que é a mesma coisa, autonomia e independência? Antes da gente seguir, dá uma pausada aí, comenta o que você acha, porque a gente tem a opinião da gente, a gente vai dividir com você agora. Sem pesquisar, só coloca aí o que já tá na tua cabeça, né? Exatamente, que é pra gente gerar a reflexão verdadeira aí. A gente fez isso, tá? Antes de começar. Sim, a gente fez isso e a gente acabou chegando numa conclusão de que não é a mesma coisa, né? Não, não é a mesma coisa. Eles até aparecem no dicionário como sinônimo. Se você procurar lá, eu procurei primeiro independência e aí aparece lá autonomia. Só que quando você vai cavar um pouquinho mais a autonomia em alguns contextos, ela é até confundida com soberania. E aí a gente foi pensando na analogia de país e a gente percebeu o seguinte: independência. O Brasil é um país independente? Sim. Sim. O Brasil é um país independente, né? Foi proclamada a independência do Brasil lá em 1822. A gente fez 200 anos de independência ano passado, no dia 7 de setembro. E a partir daquele momento, o Brasil começou a fazer as próprias leis, a tomar as próprias decisões, a escolher os próprios caminhos, né? O Brasil passou a ser uma nação independente. Então ninguém mais mandava aqui. A gente mandava aqui, né? Há controvérsias, mas é o que a história conta. Então, nesse contexto, quando a gente pensa numa pessoa independente, a gente pensa numa pessoa que se sustenta, a gente pensa numa pessoa que é autossuficiente, né? Que ela autossuficiente no sentido de se manter, de prover para si mesmo. É capaz de realizar as próprias atividades, né? As próprias tarefas. Só que a autonomia não tem apenas esse significado. A autonomia, inclusive se você pegar a etimologia da palavra, você vai ver que vem do grego, auto é de si mesmo e nomos é lei. É aquela pessoa que faz as próprias regras, que faz as próprias leis. E aí, nesse sentido, a gente fala, olha, não, né? Porque a gente acabou de falar que a pessoa, ela tá inserida numa sociedade, ela tá inserida numa realidade. Tudo bem que ser socialmente aceito, ser socialmente agradável, não é ser aquele cara bobão, como a gente falou, que faz tudo para agradar os outros. Mas precisa ser uma pessoa que sabe conviver. Sim. Então você tem que pegar algumas regras de fora também. Uhum. A gente não pode simplesmente o tempo todo querer fazer as nossas próprias regras. Ah, eu vivo assim, eu prefiro assim, eu faço desse jeito porque esse é o meu jeito e acabou. Isso é um grande sinônimo de maturidade, é um grande sinal de maturidade. Síndrome de Gabriela. Eu não quis falar nada hoje, mas é por aí mesmo. Eu nasci assim, eu cresci assim e dane-se. É isso aí. E aí a gente entra no seguinte, olha, o primeiro lugar, o primeiro ambiente onde uma criança aprende a respeitar regras que não foram colocadas por ela mesma, deveria ser a casa dela. Hoje em dia,
a gente vê que muitas crianças chegam na escola sem essa experiência. E aí o primeiro ambiente onde a criança precisa lidar com regras que não foram colocadas por ela mesma ou não foram modificadas por ela, a partir do momento que ela começa a ter um pouquinho mais de influência sobre essas coisas, é na escola. E aí a gente vê uma briga muito grande, principalmente nos primeiros anos, com algumas famílias. Por quê? Porque a criança está acostumada a um tipo de coisa, chega na escola, se depara com um conjunto de regras que ela não decide, que ela não influencia, e aí a criança fica infeliz. Você foi até longe, a própria família. Não, mas aí a família fica infeliz porque a criança ficou infeliz. Não, porque a família tem que aceitar um conjunto de regras que não é dela, né? Sim, Então, sim. isso também choca, né? Então, vou dar um exemplo. O Luciano falou de modificar as regras, e às vezes a gente permite que as crianças façam isso sem perceber. Eu tenho certeza que alguma criança aí já usou algum objeto da casa sem, sem que fosse com a função dele mesmo. Por exemplo, pegar o controle e brincar de espada. Tem gente que acha lindo a criança pegar o. Porque é a criatividade. Tem gente que acha maravilhoso. Pega a cortina e brinca de. Sei lá. Teletransporte. Não sei, inventa aí. Eu nem consigo chegar nas analogias. Todas as vezes Quem que você. nunca entrou atrás da cortina e ficou se enrolando ali, cara? Exatamente. Mas isso é uma oportunidade de você ensinar ao seu filho. Por isso que eu Sim. falei de oportunidade. Que a cortina vai cair, que vai dar um Que trabalhão. vai quebrar, que a cortina não é pra isso. Ah, Gabi, mas não pode pegar o lençol e fazer de cabana? Pode, desde que você tenha decidido junto com ele de que o destino desse lençol será pra isso. Mas o que eu tô querendo dizer aqui, porque o Luciano falou muito bem, às vezes a gente permite que as crianças modifiquem as regras da casa. E isso, gente, é uma transferência de autoridade que muitas vezes é irreversível. É difícil de reverter esse quadro. Então, é simples, filhinho. O controle é pra gente mexer na TV, não é espada pra você bater no móvel. E de quem é o controle? É da mãe, é da não é da criança. Porque a criança às vezes agarra o controle e não quer que você troque de canal e ela fica com o controle ali. Não. Mas se tirar, ela vai chorar. Eu vi um caso de, meu filho não gosta de vestir a roupa. Ele chora muito. Tá, e aí? Tá igual Mowgli? Tá vivendo igual Mowgli? Não, gente, não. São coisas que não. Inegociáveis, talvez. Mas, enfim, voltando pro que a gente tava falando, existem coisas que a gente não pode permitir que as crianças façam, porque senão a gente tá dando pra elas um poder que não é delas. A gente tá permitindo que elas mandem num lugar que não é o lugar nem a hora delas mandarem ainda. Mas continua aí, que você tava falando de independência e autonomia. Não, era justamente isso, porque eu ia entrar na questão do ser pai, mãe, amigo. Não quero criar um termo aqui, porque sempre que se cria esse tipo de termo, dá ruim depois, confunde mais a cabeça das pessoas. Mas vou usar aqui rapidinho só pra gente entender. É uma analogia, não é um neologismo, tá, gente? É a ideia do pai e mãe líder. Ou pai e mãe, simplesmente. Só que, como tá confuso, a gente põe uma palavrinha depois pra esclarecer, né? Um líder é um guia. Um líder é alguém que vai mostrar o melhor caminho. Então, é aquele mentor, é o Yoda do Guerra nas Estrelas, né? Mas não é mediador? Eu adoro. Essa eu adoro. Desculpa. Não, eu tô preparando um negócio muito legal sobre mediação de aprendizagem. A gente vai entrar nisso depois. Pra gente ver como as pessoas usam também esse tipo de termo de uma forma... Foi só uma brincadeira. Completamente maluca. Mas é aquele cara ali que vai... É o tutor, é o mentor, é aquela pessoa que vai conduzir o processo, que vai mostrar o melhor caminho. Então, o líder, ele tem essa função. O amigo, não necessariamente. Até porque a gente usa o amigo de uma forma esquisita, deturpada. Não é aquele amigo que vai te dizer as coisas que você precisa ouvir. É aquele amigo companheiro, aquele amigo que vai no crossfit, que senta pra trocar uma ideia. E aí tá havendo uma deturpação maluca da posição de pai e de mãe. Por quê? Porque isso é um baita de um egoísmo. Você tá querendo aplacar a sua solidão, a sua, sei lá, inadequação social, e aí pra fazer isso você tá botando o seu filho,
que precisa de outra coisa de você. É muito bonito quando a gente vê o vídeo que foi produzido, que alguém foi lá, editou, botou uma música, que fala sobre a amizade de pai e filho, de mãe e filho e tal. Aí fica fofinho, né? Fica com a música emocionante. Olha só esse exemplo de companheirismo. O problema é que essa criança, ela precisa de um aporte muito maior de outras coisas, de segurança, de estabilidade, de regra, de ordem, do que necessariamente de alguém para conversar. Você também tem que conversar com seu filho, Sim. mas ele não tá ali para ir no jogo com você no final de semana. Ele não, Apenas. apenas. Você pode levar seu filho no jogo. Pode. É sempre. Porque sempre tem alguém que fala, ah, mas. Né? Não. Exatamente. Você pode levar, mas ele não é isso. Não. Né? Ele depende de você. Né? Tem uma alma ali que foi colocada no mundo sob a sua responsabilidade e você precisa conduzir essa alma para o melhor caminho possível. Então, existem momentos, são vários, onde é necessária a repreensão. Existem momentos, e são vários, onde é necessária a correção. Pensa em plantar uma arvorezinha no seu jardim. Em muitos momentos, o melhor para aquela árvore é que você pode ela. Né? Podar é retirar um pedaço. Podar é algo que pode ser muito doloroso. Sim. Todo mundo que já deixou o cabelo crescer na vida sabe que chega um momento que você precisa cortar para ele crescer melhor, mais bonito, mais forte. Né? Você não está arrancando seu cabelo, você não está queimando seu cabelo, você não está destruindo seu cabelo. Mas você está tirando um pouco dele ali para que ele volte melhor. E a gente precisa fazer isso com as crianças também. Então, eu acho que a primeira questão é entender a sua posição no relacionamento. Sim. Você não está no mesmo nível. Você não está num nível abaixo. As concessões que você aceita fazer são liberalidades suas. E você tem que entender que muitas delas podem ser super prazerosas e super confortáveis, mas que não necessariamente elas são benéficas. Exatamente. E, gente, tá tudo bem. Eu ia falar sobre isso. Uma das piores coisas que a gente tem para buscar quando a gente está educando alguém é a ideia da pedagogia perfeita. É a ideia de nunca errar. É a ideia de nunca falhar. Uhum. Isso vai criar um ser humano extremamente frágil, extremamente débil. A gente não quer isso, tá? Então a gente sabe que a gente vai errar ao longo do processo. A gente só não pode errar o tempo todo por querer. Então, quando a gente toma uma decisão, tem sempre que ser com aquele instinto, com aquela vontade. Eu quero ser o melhor guia possível, eu quero ser o melhor líder possível, eu quero ser o melhor mentor possível para o meu filho. Vai ter um momento que eu tô cansado e que eu quero abrir mão e eu quero deixar a coisa rolar? Vai. Vai ter um dia que você vai fazer uma guerra de travesseiro com a criança. E vai estourar o travesseiro e vai fazer uma sujeira danada. Tudo bem, mas é um dia. Uhum. Vai ter um dia que a janta não vai sair do jeito que você planejou. Vai ter um dia que você não vai querer e vai liberar a televisão mais tempo do que você está acostumado. Mas a gente tá falando aqui de um dia, a gente não tá falando que isso é regra. E tem uma coisa muito interessante em relação a isso, é você assumir, o Luciano falou de egoísmo, né? Que é egoísmo do adulto, muitas vezes. Para que você faça concessões, para que você ceda para o seu filho, é preciso que antes você assuma a responsabilidade disso. Você saiba o que você está fazendo. Pô, não vou fazer porque eu estou cansado. Não é vou fazer porque, ai, meu filho merece. Não, eu vou deixar mais tempo na televisão porque eu estou cansado e hoje eu não consigo dar mais do que isso. Tá tudo bem. É sempre... Isso é ruim de falar, mas é sempre sobre você porque você ainda é o líder do processo. Você ainda domina o processo. Então, você precisa arcar com as consequências. A gente já falou sobre isso aqui, né? A criança ela não é capaz de arcar com algumas consequências. Então, a gente tem que pensar no cenário. A gente tem que... o que mais um tempo de tela hoje vai prejudicar? Hoje, mais um dia, nada. Então vai. Então, vambora. Aceita e vai. Só não faz disso regra. Tem uma coisa interessante que é... Será que... eu já ouvi isso...
A gente já discutiu isso aqui uma vez quando a gente falou de obediência, mas eu vou trazer num outro termo. Uhum. Será que a obediência, que a gente busca a obediência das crianças, atrapalha na autonomia ou na independência das crianças? Tem gente que diz que sim. Nossa, mas vai ser obediente, não vai saber fazer nada sozinho, não vai raciocinar, não vai pensar, não vai, só vai seguir ordem. Gente, por favor. A gente busca que as crianças sejam obedientes porque elas ainda não sabem fazer sozinhas. A obediência pode ser sim um caminho para, inclusive, a independência, né? Que foi o Uhum. termo, então, que a gente definiu como melhor para isso. Então, a obediência não atrapalha em nada a independência, pelo contrário. Seu filho ser obediente significa que você está ensinando para ele o melhor caminho e lá na frente ele vai conseguir fazer sozinho. Você só quer que ele seja obediente porque ele ainda não sabe fazer sozinho. Então, a obediência não atrapalha de maneira nenhuma a independência de uma criança. Então, Eu, cuidado com as ciladas que vocês caem por aí, porque é irreversível. Tem coisas que são irreversíveis. é o problema da semântica, né? Cara, Eu tenho certeza que você já aprendeu alguma coisa copiando alguém, sim. né? E isso olha, eu trabalho muito com professor, né? Eu Aham. vejo muito professor e a gente aqui tem o hábito de desenvolver os professores. Então a gente pega muita gente saindo da faculdade, ainda na faculdade, e a gente vê todo o processo da pessoa aprendendo a dar aula, né? Aham. Infelizmente, professor no Brasil sai da faculdade sem saber dar aula. E aí alguém tem que ensinar. E normalmente o que, que a gente vê? Quando você chega para um cara e fala, olha, cara, você vai ter que dar uma aula aqui. Ele vai imitar alguém que ele viu dando aula, Sim. né? Ele não vai pegar o conteúdo da matéria de didática que ele fez na faculdade, mastigar aquilo tudo e desenvolver um método autoral de dar aula a partir daquele conhecimento. Ele até vai usar umas dicas ou outra que ele viu na aula, mas basicamente ele vai pegar um professor que ele achou muito bom e ele vai tentar dar uma aula igual daquele cara. E nesse momento você está usando a cópia. Quando você treina alguém para fazer alguma coisa no trabalho, eu uso uma metodologia que ela tem 5 passos. O que, que eu faço? Eu faço. O primeiro passo é eu fazer. Eu preciso saber fazer aquilo para ensinar aquilo para outra pessoa. Segundo passo, eu faço junto da pessoa para ela me ver fazendo. E ela já vai se familiarizar com aquilo, ela já vai tirar alguma dúvida. Terceiro passo, eu mando a pessoa fazer comigo vendo. Então eu vou ver onde ela fez bem, eu vou ver onde ela fez mal, ela vai poder tirar dúvida enquanto está fazendo. O quarto passo é deixar a pessoa fazer sozinha. E o quinto passo para fechar o treinamento é eu peço para ela ensinar aquilo que ela aprendeu para outra pessoa. Porque o quarto passo já foi ela fazer, já é o primeiro passo dos 5 dela, Aham. né? E a gente vai realimentando isso. Funciona super bem. Aham. Percebe o seguinte, até o terceiro passo não existe nenhuma possibilidade da pessoa fazer diferente do que eu faço. Ela vai me ver fazendo do meu jeito. E quando ela estiver fazendo e eu estiver assistindo, que é o terceiro passo, eu vou fazer com que ela faça do meu jeito. Por quê? Porque até você ter liberdade para fazer do seu jeito, você tem que ter um nível de segurança naquilo que não vem de repente. Então, a partir do quarto, ela já vai começar a colocar alguma coisinha, mas eu ainda vou ver no final. No final, eu ainda vou olhar, vou falar se foi bom ou não. Então, só quando ela estiver ensinando para alguém que ela vai ter condição de mudar alguma coisa. Quem já cozinhou Eu ia falar sobre isso. sabe isso, assim, instintivamente. A primeira vez que você faz uma receita, você faz igual que tá na receita. O mais parecido possível, idêntico. Porque senão a chance de dar errado é muito grande, É isso aí. né? E essa é a característica principal, a vantagem principal da obediência. Porque você está ensinando a criança a fazer de uma forma que é garantida, que você sabe que dá certo, que você já fez, que você já viu ser feito daquela forma. Depois que a criança aprende a obedecer, ela aprende a seguir essas instruções, ela faz várias vezes daquele jeitinho que tinha que ser feito, aí ela pode ganhar alguma liberdade para fazer direito, para fazer do jeito dela, né? E aí ela vai poder mudar.
Mas a autonomia, a criatividade produtiva, aquela criatividade que é boa, ela vem quando a gente pega alguma coisa que a gente sabe que funciona e a gente melhora aquela coisa. Ela não vem quando a gente pega alguma coisa que funciona bem e porque a gente tá afim de mudar, porque a gente se acha muito bom, muito inteligente, muito esperto, a gente pega aquele negócio e fala, não, eu vou fazer do meu jeito mesmo, porque a chance disso dar errado é imensa. Então, a ideia da obediência é justamente essa. Olha, vamos aprender a fazer direito, vamos aprender a fazer de um jeito que a gente sabe que funciona. Depois, quando você já tem experiência com aquilo, quando você já repetiu aquilo uma série de vezes, aí você pode mudar, aí você pode fazer do seu jeito. Então, a obediência ela é um passo para a independência. Ela não é algo que atrapalha a independência. Não. A pior coisa é você pegar alguém completamente preparado, completamente inexperiente e falar, faz do teu jeito. Não tem jeito. Mas é isso que acontece hoje em dia. As pessoas. Eu já fui uma adepta, né, no início da disciplina positiva. Real, oficial, tá? Eu achava que era o máximo. Enfim, qualquer dia a gente faz um episódio só sobre isso. Mas os prejuízos que a gente tem quando a gente permite que a criança faça as coisas do jeito dela sem ela saber fazer, lá na frente. Quer ver um exemplo? Porque tem uma pergunta, uma pessoa me mandou uma pergunta sobre dormir, né? Autonomia do sono. Mas eu não vejo problema no meu filho dormir comigo, na minha cama. Ele tem 6 anos, 7 anos, eu não vejo problema. Nunca vi uma criança de 15 anos continuar dormindo com os pais, daqui a pouco ele sai da minha cama. Eu já vi. Vamos supor que não. Mas essa criança de 15 anos que saiu da sua cama, mas que dormiu com você até 9 anos, ela pode não dormir mais com você, mas existe um problema muito sério aí de segurança, de autonomia, de várias coisas que você vai ver em outros aspectos da vida dela. Então não tá tudo bem o seu filho de 10 anos, 9 anos dormir com você. Não é normal, gente. Mas é comum. Tá, o que é comum não necessariamente é normal. Então, hoje as pessoas, por isso que eu falei da disciplina positiva, hoje a gente quer que as crianças, a gente acha bonitinho mesmo as crianças fazendo coisinhas, é fofo, dorme comigo, fica do meu ladinho. Não é legal, não é legal, não façam. A criança tem que ser capaz de dormir. Tem que ser capaz, e você tem que ser capaz de educá-la para isso. Pensa só, eu vou responder depois a pergunta, eu leio a pergunta toda e respondo, mas pensa só, o seu filho não dorme sozinho. Seu filho dorme com você. Seu filho tem 4 anos de idade, sei lá, 3 anos. Ele dorme na sua cama. Se você continuar fazendo esse processo, você está dizendo para o seu filho, e você está acostumando o seu filho a fazer uma coisa que não é correta. Quando a gente acostuma a criança a fazer uma coisa, a gente estava falando de obediência. Se você quer a obediência pela obediência, tá errado. Você tem que querer a obediência por um caminho maior, por enxergar lá na frente que benefícios isso vai trazer. Uma criança dormir na cama com os pais não tem benefício. Mas tem sim. Criação com apego. Cara, você pode passar outros momentos com seu filho. Você tem outros momentos, 24 horas pra todo mundo, é igualzinho. É idêntico. Mas um dia pode? Tá, você tá viajando. Um dia você vai deitar lá do lado dele, depois você vai sair. Tudo bem. Era o que a gente tava falando, da televisão mais tempo, tá? Mas todos os dias o seu filho dormir com você, você tem que ser capaz de resolver esse problema. Isso é um problema. E existe um caminho pra gente resolver isso. Então, não é normal, gente. Vai Não dar um é normal. trabalho, você vai ficar algumas noites sem dormir bem, né? Porque tem o choro, tem o vai e volta. Não, e não precisa ser uma ruptura, gente. Você não precisa do dia pra noite virar pro seu filho e falar: você agora dorme na sua cama, eu durmo no meu quarto, tranca a porta, ele não pode nunca mais sair. Tem etapas, né? Você pode, você deitava na cama do seu filho, agora você fica sentado do lado só com a mão dada. E aí você vai, cada um faz o seu caminho, isso depende de temperamento também. Você de pode criança. até fazer. Vamos lá, se você tá no cenário mais grave. Deixa eu procurar aqui. Né? Olha, meu filho dorme na minha cama todo dia. Beleza. Um dia por semana não vai. Aí passa 2 semanas, 2 dias por semana não vai. 3 dias por semana não vai. 4 dias por semana não vai. E nos dias que não for, isso que a Gabi falou, olha, fica ali, né?
olha, no dia que você for dormir no seu quarto, eu vou ficar do seu lado até você dormir. E você vai... Por quê? Porque já começou errado, né? E aí, ir do errado pro certo em meia hora também não acontece. Não existe hack, gente. Não, dá trabalho, né? Então você vai passar aí uns 3 mesezinhos dormindo mal, dormindo pior, né? Vai voltar à fase de recém-nascido um pouquinho. Lembrar, né? Matar a saudade. Mas vai rolar, vai dar certo. Gente, vai. A pessoa perguntou assim: dormir sozinho, como insistir se a criança resiste? A resposta tá na pergunta. Insistindo. Uhum. É só continuar. Vale a pena lembrar aqui, se você tá em outra batalha, tá na batalha da comida, vai pra batalha da comida. Não dá pra rodar todos os pratos juntos. Se tá tudo muito errado, cuidado. Nesse caso aqui não tá tudo muito errado. Eu conheço a pessoa que mandou a pergunta. Mas a resposta disso aqui é só insistir. Faz de novo, e amanhã de novo. E mais uma vez. Tem criança que tem medo, né? Eu tenho medo do escuro. Como tirar o medo da minha criança? Aí leva pra psicóloga. Nossa, a psicóloga vai fazer vários trabalhos, até dar alta pra criança que não tem mais medo do escuro. Gente, vai no quarto com seu filho e apaga a luz. Fala, filho, tem medo do escuro? Tenho medo do escuro. Vai com ele, apaga a luz. Aí acende a luz. Apaga a luz de novo. Viu, filho? Não tem nada. E aí você vai repetindo isso todo dia. Viu, filho? Não tem nada. A mamãe apagou a luz 5 minutos de luz apagada. Mas eu tenho medo do monstro embaixo da cama. Pega o seu joelhinho, bota no chão, vai embaixo da cama com ele, mostra que não tem monstro. Abre o armário. O monstro vai sair de dentro do meu armário. Abre o armário com seu filho. Mostra que não tem monstro. Compra uma lanterna pra ele e faz a caça ao monstro embaixo da cama todo dia. Pode Chega em casa, vamos caçar o monstro embaixo da cama? Pega a lanterna, vai olhar lá. Ih, não achei o monstro, não Isso. achei o monstro, não achei... Isso. Não tem mais monstro, gente. O monstro foi embora, o monstro odeia a lanterna. É isso. A gente cria muitos problemas que na verdade, não são um problema. Sua criança ter medo de escuro não é um mega problema e não necessariamente ela precisa tratar isso no psicólogo. Sua criança ter medo de escuro, ela é uma criança que talvez seja insegura, que você precisa dar segurança pra ela. Como? Mostra que não tem monstro, mostra que o escuro é apenas escuro e tá tudo certo. Então, é insistir, né? A resposta, já aproveitando pra responder isso aqui, é insistir. Como insistir? Insistindo, todos os dias, um pouquinho, e aí senta do lado, deixa a mão, deixa a porta meio aberta e vai fazendo do jeito que dá pra fazer dentro da sua casa e com a sua criança. Se a gente for botar temperamento nessa salada aí, tem temperamentos que são mais fáceis, tem temperamentos que são mais difíceis de dormirem sozinhos, tá? E sanguíneos, essa criança aqui é potencialmente uma sanguínea, é mais difícil, tá? De dormir sozinho, porque o sanguíneo gosta de... Muito mais difícil. É muito difícil pra sanguíneo dormir sozinho, tá? Então, você vai ter que insistir um pouco mais do que, por exemplo, pro melancólico. Ai, que delícia. Criança melancólica ficar sozinha. Tranquilo, tranquilaço. Então, se você ter o filho é sanguíneo, é mais difícil. Você só vai ter que insistir um pouco mais. É mais difícil. É isso aí. Tem uma questão que eu acho que é importante da gente falar também, Gabi. Diga. Que é a questão do desconforto. Tá. Por quê? Muito se fala das habilidades do século XXI, que agora o profissional do século XXI ele precisa ser resiliente. Resiliente, para quem não sabe, é aquela propriedade de certos materiais de manter as suas características, manter a sua flexibilidade, apesar da pressão, apesar do impacto, apesar de estímulos externos, né? Então, dependendo da área que você tá, tem que resistir a calor, tem que resistir a compressão, tem que resistir a torção e ainda assim continuar funcionando como sempre funcionou. Isso é resiliência. Quando a gente traz a característica de uma coisa para uma pessoa, né, a gente tem que entender que é uma adaptação, mas é aquela pessoa que teoricamente funciona bem sob pressão, né? Que tá ali pressionada, que tá ali ocupada, que tá ali cansada, mas não perde a ternura. É aquela pessoa, né, estável, legal, bacana, confiável. Seria uma pessoa resiliente. Fleumática. Tô brincando, tô brincando. Foi só uma brincadeira. E aí, gente, a gente não é que nem titânio, né? Titânio é. E ele tem aquelas características. Aço ele tem aquelas características. Nylon ele tem aquelas características de nylon. A gente muda. Sim. E como é que a gente aprende a ser resiliente? Nos colocando à prova,
Não tem jeito. Eu acho que é muito legal a gente ler, a gente estudar, a gente amadurecer, a gente buscar, a gente procurar fazer curso, mas a gente só consegue, de fato, trazer aquilo ali se a gente se coloca à prova das situações, se a gente Uhum. permite passar por situações. Tem até o ditado, né? Não pede paciência para Deus, não, porque senão ele vai te dar situações onde Você vai treinar a você sua vai ter que testar a sua paciência. paciência, aí você vai perder a paciência de vez. Mas é isso. Você vai pedir paciência a Deus, ele vai te dar situações onde você precisa ser paciente. Ai, Deus, eu quero ser uma pessoa mais resiliente. Ele vai te testar. Então, a gente precisa se colocar à prova. Se a gente, adulto, precisa se colocar à prova, as crianças precisam se colocar à prova. Só que a gente tira isso das crianças. A gente limpa o terreno todo para Uhum. que elas não tenham nenhuma dificuldade no meio do caminho, para que não tenha um pedregulhozinho para que elas pisem e o caminho seja limpo, 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 limpo. Lembra que lá no início a gente disse que os pais têm que ser os representantes reais do mundo, né, para aquela criança, dadas as devidas proporções? Se você limpa o terreno para o seu filho, você não está sendo um representante do mundo, porque o terreno do mundo não é limpo. Não é. Tem um E, monte de pedregulho. e ele não vai ter alguém pra limpar por ele daqui a pouco, né? Não, não vai ter. Não vai ter alguém para E aí, limpar. como é que eu faço? Eu dou as sacolas do mercado, eu mando cortar a grama. Como é que eu... Tá, vamos lá. A gente faz isso em outros episódios, né? Vou falar das crianças menores e aí a gente vai crescendo. Eu Uhum. gosto muito da fala de encargos, né? Eu acho que a gente precisa dar responsabilidade para as crianças desde muito cedo e responsabilidades que elas consigam arcar. Lembra que quem dá a responsabilidade é a gente precisa dar o que eles sabem arcar. Então, os encargos, quando a gente fala de encargo, é como se você desse para o seu filho uma responsabilidade que ele precisa. Então, a gente já falou isso aqui outras vezes. Uma criança, ela pode ser capaz, uma criança de 4 anos, ela é capaz de tirar o prato dela da mesa depois que ela come. Ela é capaz de botar lá o. Como é o nome daquilo que bota embaixo do prato? Jogo americano. Jogo americano, suplar, sei lá, tem um nome esse negócio. Ela é capaz de arrumar a mesa junto com você. Ela é capaz de tirar o lixo. Uma criança de 5 anos é capaz de arrumar a própria cama. Talvez não fique tão esticado quanto você quer. Mas ela é capaz, ela vai jogar tudo no chão. Então, a gente só consegue fazer isso se a gente dá para elas as responsabilidades. Pensei aqui, vou me arriscar, hein, porque a gente libera isso segunda-feira. Vou fazer uma listagem de encargos por idade. Me cobrem pra gente botar junto, tá? Vou anotar aqui até pra fazer. Tem aquelas dúvidas, né? Quando se limpa sozinho, quando vai no banheiro, É. quando Come toma banho sozinho. Agora, sozinho, come quando come sozinho. sozinho. Botar 1 ano e meio pra comer sozinho é o normal, hein, gente? 1 ano e meio tem que estar comendo sozinho. Vai fazer aquela sujeirada toda, mas deveria estar comendo sozinho já, Uhum. por volta de 1 ano. E as pessoas se assustam com isso. Quanto mais tarde. Vamos lá, se a idade normal, o ideal para o desenvolvimento, para a autonomia é que passe a comer sozinho, pegue a colher, por volta de 1 ano e meio, quando você só permite que ele faça isso com 3, você tá tirando possibilidades do seu filho. E outra, vai ser muito mais difícil Vai ser muito mais aprender difícil. com 3 do que aprender com 1 ano e meio. É. Porque não é tão natural uma criança de 3 fazer a bagunça que a de 1 ano e meio faz, né? É Então, verdade. até a fofurinha do 1 ano e meio lá, você atura mais coisa, né? É, Vai ficando mais velho. é No limite, a verdade. gente vê aqui os alunos de médio da gente, o pai não quer nem ver direito quando chega em casa. Então, é importante, até pro bom convívio da família, que a criança aprenda as coisas no tempo certo. E tem uma coisa também que se você faz pro seu filho, a gente falou isso em adolescentes, com outra pegada, mas se você faz as coisas pro seu filho, não, vou fazer porque eu gosto de fazer, eu acho que ele ainda não sabe, e aí do nada te dá um estalo que seu filho é adolescente com 13 anos e que ele tem que fazer agora. Nossa, acontece tanto. Gente, peraí. O Luciano deu exemplo, né, de como ele treina uma pessoa. Imagina que ele não faça isso e vire pra pessoa que foi recém-contratada. Agora você faz isso aqui, tá? Que a pessoa não sabe fazer. Ruim, né? Então, se você está treinando o seu filho, se você está educando o seu filho, você precisa dar previsibilidade a ele, você precisa ensinar ele antes e ir aumentando essas responsabilidades. É muito injusto você, do dia para noite, virar e falar pro seu filho que agora a responsabilidade é dele, agora ele tem que jogar o lixo, agora ele tem que ir ao mercado, agora. Não. A gente precisa ir graduando isso e
permitindo que a criança vá mostrando pra você que ela pode, que ela consegue. Então, não faça isso com seu filho. Não Tem um faça. caso que é muito comum a partir do 8º, 9º ano até o final do ensino médio. Então, cada família determina um tempo ali, né? Mas todo ano a gente tem pelo menos um desse. Um aluno que era muito bom, chega ali no meio do ano, a gente olha para as notas do aluno e elas estão horrorosas. Aham. Você fala, cara, esse cara era bom, ele tá com risco de ser reprovado, o que que tá acontecendo? Vamos chamar a mãe aqui, vamos falar com ele e tal. E aí você chama a mãe e você ouve a mesma história. Tem pelo menos um por ano. Ah, não, no início do ano eu falei com ele que ele já tem, complete a lacuna, paranã, anos de idade, e que agora ele tem que se virar sozinho, ele tem que estudar por conta própria. E barranca abaixo. Gente. Mas acontece muito, né? É um negócio assim. Ah, não, até ano passado eu sentava com ele pra arrumar mochila, eu sentava com ele pra fazer dever de casa, eu sentava com ele pra estudar pra prova, mas agora ele já tem, sei lá, 13, 15, 17. Então ele tem que fazer por conta própria. Não é que ele não seja capaz de fazer com aquela idade. É que até os 12 tinha um adulto ali com ele. Uma Em cada babá. Porque isso passo. não é papel de mãe, gente. Isso é papel de babá. Aí chegou aos 13 e não tem mais. Essa quebra é que dá o problema. Não é, o cara é burro. Não, o cara é irresponsável. Não, o cara é incompetente. Não, não é nada disso. É que a transição foi mal feita. Sim. Então, você tem que colocar dificuldade, mas você tem que colocar... Tem a história do... Tem uma história grega antiga, Milos, se eu não me engano. Eu vou dar uma olhada. Tenho quase certeza que é Milos. Que é o garoto, o cara que subia a colina com um bezerro, né? Nunca ouvi. Então, eu não vou lembrar a história toda, mas a moral da história é essa. Ele tinha um bezerrinho e ele começou a subir. Todo dia ele precisava subir o morro lá, ele botava o bezerro no colo e tal. Passou-se um tempo, ele estava subindo a colina com um touro nas costas. Por quê? Porque a cada dia aquele bezerro ficava um pouquinho mais pesado, né? Ele ia ganhando peso, só que o cara foi se acostumando com aquela carga, aumentando ao longo do tempo, e no final ele subia com um touro, carregando um touro. Obviamente é uma história da mitologia, obviamente eu contei mal contada, né? Mas me veio a lembrança agora. Mas qual é a ideia? É que se a dificuldade for aumentando aos pouquinhos, a gente consegue ir se adaptando a ela e a gente consegue ir realizando trabalhos cada vez maiores. Carga de academia. Eu não faço academia. Mas carga de academia muda drasticamente de uma hora pra outra? Você põe uma plaquinha a É mais isso aí. ali. É isso aí. Cada 3 semanas você vai lá e pá, põe um tijolinho a mais É isso e aí. vai, né? É isso aí. E vai aumentando. Você entra na academia, aí você vai fazer um supino, é só a barra, não Que consegue já nem botar a pesa. anilha ali, né? Dependendo da barra, até 20 quilos, né? Aquelas barras de levantamento olímpico até 20 quilos. Então, pô, você já tá fazendo um supino ali com 20 quilos só com a barra. E aí você vai botando um pouquinho de cada lado, um pouquinho de 2 anos depois, 3 anos depois, você tá pegando uma carga que a pessoa passa assim do seu lado, olha e fala, caramba, Caraca. é forte, né? Mas você tem que ir Gradualmente. constantemente com consistência. É isso aí. Outra coisa que eu acho que é importante falar nessa questão dessa capacidade, né? Isso é fortaleza no final das contas. Né? No desenvolvimento da fortaleza da criança é entender que as decisões no início do processo são todas da família. Então, você não vai perguntar para o seu filho de 7, 8 anos se ele prefere estudar inglês, espanhol ou alemão. Você vai definir o que você acha melhor para ele. E você vai matricular ele no cursinho, ou você vai escolher a escola, ou você vai, né? Eu tenho né, uma história minha, né, particular, mas a gente começou a conversar, eu e minha esposa, a gente começou a conversar com a filha da gente em inglês desde sempre, né? A minha esposa, ela cresceu na Inglaterra, né? Morou lá alguns anos no início da vida. Então, ela fala inglês muito naturalmente, quase nativo. E aí, para ela era natural falar inglês com o bebê. Uhum. E ela começou. Eu falei, embarquei. Vou fazer também. Vou fazer também.
né? Colérico que só não ia ficar falando português, né, com a criança, gente. Sozinho? É, pô. Não, um Né? desafio embarcado. Ninguém perguntou pro bebezinho, você se importa? Com licença. Né? O que você acha de ter uma educação bilíngue? Aham. Né? Você acha uma boa ideia? Né? Na boa, se chegasse com 4 anos e ela falasse, prefiro não, desculpa, já Aham. tá definido. Por quê? Porque é bom, Sim. porque é proveitoso, porque vai ter valor lá na frente. Então, quando você matricula na natação, sei lá, você mora numa cidade que tem rio, que tem mar, que tem sei lá o que, e a criança precisa saber nadar. Ou não. Ou você acha que natação é o melhor esporte que tem, porque mexe o corpo todo. Você teve o seu motivo, Uhum. né? Óbvio, você não vai passar anos e anos e anos forçando a criança a fazer algo que ela detesta. Mas tem que ter um parâmetro ali. Tem. Né? Qual o parâmetro que eu uso? Quando a gente começa o ano numa atividade, a gente precisa terminar o ano naquela atividade. Então, eu quero fazer balé. Eu quero fazer ginástica olímpica. Eu comecei a fazer judô. Cara, você vai fazer judô até o final do ano. Você vai fazer ginástica olímpica até o final do ano. Não, mas é que eu tenho que acordar cedo, eu não queria acordar cedo. Começou. Começou, não para mais. Começou, tem que terminar. Né? Então, não gosto mais desse negócio. Beleza, vamos chegar no final do ano. Chegou no final do ano, quer parar? Para. Pode parar. Mas uma vez que eu comecei o ano, comprei o uniforme, paguei matrícula, me comprometi, ajustei a minha agenda para aquele horário, cara, não tem como parar. Você vê criança que fala, não, eu quero andar de patins. Pônei azul. Pônei azul. Aí tem lá, contrato o professor para dar aula particular, compra o patins caro, compra joelheira, tornozeleira, cotoveleira, capacete, munhequeira, bundeira e os caramba. Passa 3 meses, tu gastou, sei lá, 1.000 e poucos reais em tudo. Não quero mais. Desculpa, não é mais de querer. É compromisso, é responsabilidade. Agora a gente precisa ir até o final. É. E para uma criança, dependendo da faixa etária dessa, você não precisa nem explicar dessa questão. Eu acho que para os mais velhos até vale explicar da questão financeira, sabia? Aham. Depois falar, cara, a gente fez um investimento. Mas para criança pequena, você não precisa nem entrar nesse mérito. É por ter entrado e por cumprir a sua responsabilidade. Você começou, você vai até o fim e não tem o que fazer. A gente compartilhou, eu compartilhei, o Luciano me mandou um vídeo de Aham. não sei se vocês viram, não sei se vocês seguem a gente no Instagram, de uma menina estagiária que tava chegando no seu primeiro dia de estágio, vai ser isso. E ela tava... Jantando com a família chorando. Eu posso falar que eu já chorei uma vez? Pode. Não, é sério. E eu lembro que... Gente, vamos lá. O vídeo era a menina chorando porque era o primeiro dia de estágio, era muito difícil, ela não queria mais e queria ficar em casa, eu quero ficar em casa, né? E aí eu vou fazer uma analogia aqui, porque eu já chorei uma vez. E eu era auxiliar de coordenação aqui. Só que eu ainda dava aula particular em todos os lugares possíveis e imagináveis. E eu dava aula num cursinho para vestibular. Era véspera de um evento aqui. Eu tava morta e acabada. E eu ainda tinha que dar aula no cursinho. Eu desci a escada daqui de onde a gente tá. Eu olhei assim, eu tinha que caminhar até o estacionamento. Eu olhei e falei, eu não consigo. Tipo assim, eu não consigo, não dá pra eu fazer. E aí, óbvio que foi reajuste de agenda, porque realmente não dava pra fazer tudo que estava sendo feito. Mas, voltando ao vídeo e a essa falta de couro, as crianças, a gente precisa ensinar elas a fazerem isso, né? A gente precisa mostrar pra ela que coisas difíceis são necessárias pra gente passar pelos obstáculos e passar pela vida, né? Eu dei o exemplo lá que a menina não era a Helena da novela do Manuel Carlos, é porque em novela é tudo lindo, né? É tudo perfeito, acorda a hora que quer, abre a janela, tá sempre sol, nunca tá nem chovendo. E se a gente cria as crianças assim, gera uma geração dessa que senta na mesa do jantar e chora e diz que não quer voltar pro trabalho, porque o trabalho é muito difícil, é muito cansativo. Então, não queira que seu filho sente e chore com você e diga que não quer mais trabalhar, porque
o negócio vai ficar ruim. E provavelmente essa experiência, ela alargou um pouquinho as estacas do que você enxerga como difícil, né? Ah, com certeza, com certeza, com certeza. A gente, eu brincava, né? Antes, quando eu entrei pra parte de gestão aqui, eu tava como auxiliar de coordenação. Nossa, tinha muita coisa pra fazer e era muito difícil. Aham. Muito difícil. Pô, na faculdade tinha muita coisa pra fazer. Faculdade Pra tinha estudar muita era coisa muito pra fazer, era difícil. muito difícil. Tinha que virar à noite, tinha que não sei o quê, tinha. Tava no ensino médio, eu reclamava que tinha muito dever de casa. E aí, hoje quando a gente olha, isso é muito legal de fazer às vezes, pro melancólico então é sensacional. Você olha e fala, caramba, que tosca que você era, né? Há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, porque assim, não é que você faça menos coisas, mas é porque você aprende a fazer as coisas da maneira correta e do jeito, não sei se correta, mas de outro jeito. Você aprende a vencer os obstáculos que nem eram tão grandes assim. Eu lembro que uma vez na faculdade, você falou de faculdade, eu lembrei. Ah, eu morava em Jacarepaguá e fazia faculdade na Urca. Era uma viagem todos os dias. E tinha uma menina, e aí eu reclamava que tinha que estudar, virava à noite, tá? Um problemaço. E aí tinha uma menina que eu pegava 2 ônibus só, né? Tinha uma menina que pegava trem, morava em Campo Grande. Jennifer, estou falando de você. E ela não, porque eu venho em pé com as pessoas lendo o livro, lendo a matéria da prova. Aí teve uma vez que ela falou isso, eu falei, meu Deus, que tosca que eu sou. Porque Uhum. tem gente em situações muito piores, com desafios muito maiores, e a gente acha que o nosso é sempre o maior do mundo. Então, não limpem o terreno para os filhos de vocês, permitam que eles passem por dificuldades, porque isso cria couro, isso cria casca, isso permite que eles sejam pessoas socialmente desejáveis, né? Que eles encarem os desafios do mundo de uma maneira um pouco melhor. Então, gente, eu acho que esse é o resumo da história, né? Se você quer ter um filho independente, capaz de enfrentar o mundo, não é só uma questão de ensinar robótica, ensinar programação, descobrir qual vai ser a profissão que vai ser mais bem paga daqui a 10, 20 anos. É preparar um indivíduo para viver em sociedade, para viver bem em sociedade, para trabalhar bem, né, para ser bem visto no local de trabalho dele, para fazer uma apresentação no trabalho e ser elogiado porque fez um trabalho muito bem feito, porque cumpre as suas obrigações. Na hora que for formar uma família, né, ser aquela pessoa que é confiável, né, que a, a, as pessoas que estão à volta, que dependem agora desse pai, dessa mãe, possam contar com aquela pessoa e entender que as dificuldades da vida elas crescem ao longo do processo. Então, se já aos 8 anos de idade, se já aos 12 anos de idade, quando aparece uma nota baixa, em vez de estudar mais, em vez de se esforçar, não, vamos mudar de escola, vamos reclamar com o professor, vamos. Não estou dizendo que não existe mau professor. Existe mau profissional em qualquer área. Existe profissional que erra em qualquer área. Pode ser que seja isso? Pode. Mas eu vou te falar, é muito, muito, muito improvável. Ninguém faz uma faculdade de 4 anos, sai todo dia antes das 7 da manhã para dar aula, para ferrar uma turma de alunos, né? A pessoa pode estar passando por algum problema e não está no seu melhor momento e está deixando alguns furos? É possível. Mas se isso é uma constante, se isso é sistemático na vida escolar do seu filho, se você já mudou de escola 1 ou 2 vezes e sempre tem um professor ali malvadão que quer a cabeça do seu filho, provavelmente não é o professor. E isso vai se tornar cada vez mais difícil. Eu estava falando isso com as minhas turmas de ensino médio. Essa semana passada e essa semana. Falei, vocês estão numa condição agora onde as pessoas que lidam diretamente com vocês se reúnem a cada 2, 3 meses para falar, pô, como é que eu posso ajudar esse cara? Pô, como é que eu posso ajudar essa menina? Ele era bom aluno e agora caiu, ou ele tá conversando demais, ou ele tá desatento, ou ele dormiu na minha aula. E as pessoas verdadeiramente se importam e se reúnem e conversam entre elas e falam, olha, vamos conversar com ele, vamos chamar a mãe e tal. Quando você sai do ensino médio, isso acabou. Em alguns contextos, quando você entra no ensino médio, isso acabou, dependendo da escola que Aham. você escolheu.
Quando você chega na faculdade, os professores não se reúnem mais para discutir casos individuais de aluno e como é que a gente pode ajudar fulano, como é que a gente pode melhorar ou trazer uma reflexão. Quando você chega no mercado de trabalho, não tem mais isso, acabou, né? É uma pessoa ali querendo contratar a melhor opção, pagando o mínimo possível. E é assim que o mercado... Ah, mas o mercado é cruel. Beleza, mas vai ter um mercado bonzinho quando seu filho fizer 20 anos e precisar ir trabalhar? Você vai conseguir mudar o mercado? Ou você vai conseguir preparar o seu filho para a realidade que ele vai enfrentar? Então, o seu melhor papel como pai, como mãe, é preparar o seu filho para os desafios do mundo real, para os desafios da vida que ele vai encarar. E não preparar a vida para receber o seu filho do jeito que você sonhou, do jeito que a criancinha ali, o príncipezinho, saiu de casa. Alecrim dourado. Porque aí não vai dar certo. Não vai dar certo. Última coisa, eu tava vendo, você falou disso aí, a Cris Junqueira, que é a CEO, sei lá, do Nubank, ela tava falando numa caixinha, alguém perguntou sobre processo de trainee, como é que... Ela falou, cara, o mínimo que o trainee tem que fazer no início é ser pontual, entregar, perguntar, não fazer perguntas que o Google possa responder a ele e ser interessado no processo, né? Entender que ele tá ali para aprender ainda, que ele tá ali para somar no processo. Então, cara, ensinar seu filho a ser pontual, você consegue desde sempre. Mas aí a questão é você ser pontual. Essa semana eu recebi na agenda, ai, não, me desculpa 1000 vezes, mas a culpa não é dele, a culpa é nossa. Eu sei, gente. Eu juro que eu sei. Sempre? Sempre, sempre. E eu juro que eu sei numa boa. Não é uma crítica, não é uma... Eu sei, mas a gente precisa... Se você faz isso, você está ensinando seu filho a fazer errado. Então, eu não quero que seu filho aprenda a fazer errado. Então, eu preciso te incomodar para que você faça certo, para que seu filho faça certo. Então, são coisinhas muito pequenas para que seu filho consiga ser bem aceito nos ambientes que ele frequenta e não seja a criança chata da festinha, não seja a criança chata da turma, não seja a pessoa que não entrega no mercado de trabalho. Então, são coisas muito pequenininhas que a gente consegue fazer. Então, acordar sozinho no horário, chegar cedo nos lugares, enfim. Muito bom, Gabi. Muito obrigado. Pessoal, se vocês chegaram até aqui, deixa seu comentário, diz se você gostou, deixa sua curtida, ajuda o episódio a chegar para mais gente e mais gente ter acesso ao conteúdo que a gente está produzindo. E voltamos na semana que vem. Eu acho que sim. Tomara. Tchau, até a próxima. Tchau, pessoal. Um abraço. Fiquem com Deus.